Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa. Seja bem-vindo mais uma vez nesta quarta-feira, dia 23 de outubro. Que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia, lá em Hebreus, capítulo 11, verso de número 23. Enquanto você encontra, nós vamos primeiro nos preparar orando. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia. Aquieta o nosso coração, a nossa alma, com o teu Espírito. Em nome de Jesus, derrama da tua paz sobre todos nós. Pedimos a Deus que o Senhor nos perdoe, Pai, de todos os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos o entendimento e a compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus, prepara o nosso coração como uma boa terra, para que ali a tua palavra seja semeada e possa frutificar. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Que Deus te abençoe muito. Hoje é o nosso dia de jejum, hoje a igreja está jejuando. Nós hoje colocamos como jejum, amados, alguns motivos que você já sabe. O primeiro é a nossa busca pelo Senhor, de santificação, de andar na palavra de Deus, de não nos desviarmos nem para a esquerda e nem para a direita. É um dia de consagração ao Senhor. Também oramos pelas famílias, pelas ovelhas, amém? Por cada um, pelos pedidos que são aqui entregues, também pelos adolescentes, pelas crianças. Oramos e pedimos pelo nosso Brasil, amados, para que Deus tenha misericórdia. Oramos pela paz de Jerusalém e pedimos para que o Senhor envie ceifeiros, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. E nós também precisamos nos apresentar ao Senhor para esta seara em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler com você então hoje Hebreus 11, a partir do número 23, do versículo 23, lembrando que nós temos nesse capítulo 11, nós falamos um pouco sobre isso, que ele é, de certa forma, dividido em três partes. A primeira ela vai de Gênesis capítulo 1 até capítulo 12, onde o foco central ali está em Abel, Caim. Depois, nós vimos ontem de Gênesis 12 até o momento em que o povo entra no Egito, e aí então ele fala sobre a fé dos patriarcas de Israel, Abraão, Isaque e Jacó. E hoje nós vamos falar sobre uma outra fase, que é a fase quando o povo de Israel, os hebreus, saem do Egito, Deus usando a vida de Moisés, e vai falar principalmente sobre a fé de Moisés. Amém? Como um modelo, um exemplo para nós. Então ele começa dizendo assim, lá no versículo 23, pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, porque você sabe que havia lá um mandamento de Faraó que ordenou às parteiras que não deixassem que os meninos homens sobrevivessem. Então, ele foi ocultado até quando pôde, e você conhece a história, até que então a sua mãe coloca num cesto para que a filha, né, de Faraó encontrasse e criasse como seu filho. E, dando sequência, diz assim: foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. É interessante que nesta porção que nós vamos ler, há sempre esta frase de não estar com medo, não estar amedrontado. Amados, a fé, ela nos enche com o amor de Deus, e o amor lança fora todo medo. Amém? E esta palavra formosa que nós lemos aqui, criança era formosa, ela tem um sentido muito interessante, que ela significa favorecida. Então não é só por ela ser bonita, mas de certa maneira a palavra de Deus não explica, mas você sabe que os pais naquele tempo davam nome aos seus filhos que tinham um significado. E aqui eles entendiam que essa criança ela era favorecida, ela tinha o favor de Deus. Então foi por isso que eles ocultaram. Então eles entendiam de alguma forma. A Bíblia não explica, mas ela faz aqui uma referência à fé dos pais, que em algum ponto eles entendiam que Deus tinha um plano para aquela criança. Escute isso que eu quero dizer para você. Às vezes nós não entendemos o agir de Deus, o agir invisível de Deus. Mas você concorda comigo que
mesmo que aqueles pais não entendessem o que eles estavam fazendo, eles estavam sendo guiados por Deus. Então, amados, deixe Deus te guiar. Confie no cuidado de Deus, ande com Deus e confie no seu cuidado. Porque aqui havia um agir invisível de Deus, eles estavam sendo guiados por Deus, mas talvez nem eles mesmos entendessem isso, compreendessem, foram compreender isso mais tarde. Amém? Então Deus faz coisas na nossa vida que às vezes a gente não tem que ficar perguntando por quê. Nós temos que obedecer. Nós não podemos ter medo, devemos ter fé e obedecer. Amém? Versículo de número 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, o que significa homem feito? Quando ele já tinha compreensão, quando ele já era capaz de fazer as suas próprias escolhas. Então ele diz, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. O que Moisés agora fez como um homem, já que podia escolher e tomar decisões? Ele rejeitou, ele recusou a sua posição no Egito. Ele recusou a fama, ele recusou o poder, ele recusou tudo que o Egito oferecia para ele, para seguir aquilo que Deus tinha para a sua vida. Porque de alguma forma, amém? A Bíblia também não fala sobre isso, mas lá em Atos 7:25, que inclusive ele está ligado com este versículo de número 25, Atos 7:25 diz que Moisés ele tinha convicção que Deus o havia chamado para salvar e tirar Israel da escravidão do Egito. Atos 7:25 você pode ler isso e depois você vai confirmar que lá no Novo Testamento há mais uma referência dada ali por Lucas, que é o escritor de Atos dos Apóstolos, a esta convicção que Moisés tinha. Versículo 25 diz assim, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Amados, então nós vemos aqui um homem que ele se posicionou, ele assumiu a sua responsabilidade. Nós, como cristãos, que temos essa convicção de Deus, que fomos chamados por Deus, escolhidos por Deus para pregar a palavra de Deus a todos, a ser sal e luz nessa terra, nós também, assim como Moisés, precisamos nos posicionar e assumir a nossa responsabilidade. Nós precisamos renunciar, como Moisés renunciou aos prazeres do Egito, nós precisamos renunciar aos prazeres desse mundo, porque os prazeres desse mundo querem nos tirar do propósito de Deus na nossa vida, do chamado de Deus para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E quando ele diz aqui usufruir dos prazeres transitórios do pecado, porque ele rejeitou isso, amém? Significa também que quando eu recuso o chamado de Deus, você lembra que eu disse que Moisés ele tinha essa convicção, Atos 7:25, de que Deus o havia chamado, o havia escolhido para libertar o povo de Israel do Egito? Então, amados, nós recusarmos o chamado de Deus, recusarmos aquilo que o Senhor quer fazer nas nossas vidas e através da nossa vida é pecado. É isso que a palavra de Deus está aqui, dizendo aqui, olha, se você renunciar ao propósito de Deus para a tua vida, para viver os prazeres transitórios, o que são transitórios? Temporários, porque nós vivemos aqui 70, 80, 85 anos, 90, alguns pela sua força, mas se nós não recusarmos esses prazeres do mundo, do Egito, do pecado, nós vamos estar fora do propósito de Deus e nós vamos estar recusando o seu chamado e isso é pecado. Amém? Versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Olha que interessante, pastor, por que lá em Moisés ele considera o opróbrio de Cristo por maiores riquezas? Amados, 1 Pedro, versículo 10 e 11, ele mostra que os profetas tinham, os homens de Deus, os profetas, inclui os profetas, eles tinham o Espírito do Senhor vivendo neles. E este Espírito testificava dentro deles, assim como testifica dentro de nós, os sofrimentos que Cristo passaria, o Messias passaria, mas a glória
que se seguiria também após o sofrimento. Então eles inquiriam, eles gostariam de saber quando que chegaria esse tempo. E eles então viviam crendo na vinda do Messias, que ele viria, sofreria, mas que ele seria glorificado depois. Por isso que ele diz, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Amados, é importante esta ênfase, não ter medo do faraó, não ter medo do rei, não ter medo das circunstâncias e não considerar as riquezas do mundo como o nosso maior tesouro. Nosso maior tesouro é Deus. A nossa maior riqueza é Deus. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo habitando dentro de nós, em nome de Jesus. Amém? Por isso que ele diz, porque contemplava o galardão, o que ele receberia, a pátria celestial, a sua morada celestial, habitar com Deus. E é assim que nós temos que também ver e pensar, porque, amados, nós temos que pensar no eterno, não no agora, simplesmente. Não no futuro, quando eu falo no futuro, é no meu futuro na terra, mas na minha vida eterna. É nisso que deve estar os meus olhos, na minha vida eterna. Versículo 27. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Olha, mais uma vez. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Amados, pela fé, e por isso que esse texto fala sobre fé, Moisés obedeceu a Deus. Ele respondeu ao chamado de Deus. Pela fé, Moisés obedeceu a Deus e Moisés se relacionava com Deus como se ele fosse visível na frente dele. Tamanha era a fé que Moisés tinha. Moisés, você sabe, Deus se manifestou para Moisés, por exemplo, numa sarça ardente. Não era a figura de Deus, mas Deus falou com ele através da sarça ardente. Então, pela fé, e essa fé de Moisés, ela era tão grande no Senhor, que o levava a obedecer, a renunciar ao Egito, a não ter medo do faraó, mas que o fazia obedecer a Deus como quem estivesse aqui, como você me vê. A ele crer em Deus e falar com Deus como nós estamos conversando aqui. Amém? A nossa fé deve ser uma fé viva. Amém? Escute, amados, isso é muito importante. A verdadeira fé, ela sempre vai nos tirar do Egito. Amém? E tirar no Egito significa nos libertar de Satanás, da escravidão, libertar nossa casa, nossa família, porque Moisés foi enviado para libertar toda o seu povo. Todos aqueles que eram seus irmãos. Amém? Sua família. Versículo 28. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Você sabe disso? Né? Eles sacrificaram o cordeiro e com sangue passaram nas vergas das portas. Então, a Páscoa aqui já apontava para a vinda de Cristo como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo e que pelo seu sangue nos livra da escravidão do Egito, nos livra da escravidão do mundo, nos livra, amados, da morte eterna. Então, cada um devia passar o sangue do Cordeiro na sua porta, amados. E todos aqueles que estivessem dentro da casa eram salvos. Amém? Talvez tivesse alguém ali dentro que não cresce, mas porque o sangue estava na porta, o anjo destruidor passou sobre aquela casa, não entrou naquela casa, que é o que significa Páscoa. Então, amado, o sangue de Cristo na tua vida vai salvar toda a tua casa, toda a tua família, em nome de Jesus. Amém? Versículo de número 29, para nós terminarmos. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então, amados, aqui diz que eles atravessaram o Mar Vermelho pela fé. Ouça, eles atravessaram o Mar Vermelho pela fé, como por terra seca, porque Deus estava com eles e porque a fé deles estava no Senhor. Com Deus eles atravessaram o Mar Vermelho. Com Deus você vai atravessar todo obstáculo, todo mar que se coloca diante de você. Toda luta, você vai transpor tudo isso em nome de Jesus. Amém? Já quando os egípcios tentaram fazer isso, como Deus não estava com eles, mas Deus está conosco, morreram afogados. Amém? Faça tudo com Deus na tua vida e você vai ser bem-sucedido. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Quero convidar você a orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta manhã.
Pedir que esta fé possa gerar fé nos nossos corações, que esta palavra possa gerar fé nos nossos corações. Porque a fé vem por ouvir e ouvir a tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor edifique aqui a cada um com esta palavra, possa forjar a cada um de nós com esta palavra, em nome de Jesus, nos dar direção nesse dia. Abençoa as nossas famílias, abençoa as nossas vidas. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus, para que a nossa casa seja salva, seja liberta, seja curada, receba milagres, que eles possam ver através das nossas vidas Deus, em nome de Jesus. Que eles possam ver, pela fé que nós temos no Senhor, o mar se abrir. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, amém. Que Deus te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua casa. Hoje nós temos o grupo de crescimento às 19h30 e temos também às 21h30 a oração da noite. Que Deus te abençoe muito, você tenha uma ótima noite, um ótimo dia, em nome de Jesus. Deus abençoe. Um grande abraço para todos.